Olá, bom dia! Essa live eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram pelas caixinhas de perguntas que eu fui liberando aqui. Oi! E eu separei aqui 10 perguntas para responder vocês, que eu já respondi algumas por direct, mas como eu já achei que a pergunta era tão boa e que pode ser pergunta de outras pessoas, eu incluí na live, tá? Antes de começar, eu só vou dar um recado para vocês aqui que me acompanham no Instagram, que é muito importante. Gente, por favor, não manda laudo de exame, exame de raio-x, tomografia, foto de dente, foto da boca, porque eu não tenho como avaliar o que está acontecendo com vocês se vocês não vierem para um exame clínico. E aí, se eu sentir necessidade, eu peço um exame complementar. Tá? Assim, não é má vontade minha, eu explico para quem me manda, mas eu vou abrir isso aqui na live, porque assim, tá ficando cada vez mais corriqueiro. E eu sei que às vezes a pessoa fica achando que é má vontade, mas não é. Porque assim, o que vocês tiram de foto, mandam de laudo, é só mesmo um exame complementar de alguma coisa que foi avaliada no consultório, na clínica. Tá bom? Não fiquem chateados comigo, mas é o recadinho que eu queria dar para vocês. Eu sei que o horário é um pouco complicado para muita gente, né? Sexta-feira, 10 horas da manhã, mas foi que eu consegui encaixar aqui na agenda. E eu vou deixar a live gravada aqui no Instagram e depois eu vou publicar lá no meu canal do YouTube também, Melissa Luciano Odontologia, tá bom? Então, esses eram os recados, vamos para a live. Oi, gente. Nossa, tem até bastante gente participando, que legal. Vamos lá, a primeira pergunta. Como desconfiar se tem alguma coisa errada no meu dente? Bom, você mais que ninguém conhece seus dentes, né? Então, se você sentir dor, você notar que está sangrando, mesmo limpando, continua aquele sangramento. Está sensível, come doce dói, come farofa dói. O rosto de repente ficou inchado. Então são sinais de que tem alguma coisa errada. E aí o que fazer? Procurar um dentista, né? Não vai tentar resolver em casa, porque quando você chegar num dentista, pode estar uma coisa assim, fora de controle já, e às vezes até sem solução. Então, logo que você notar alguma coisa diferente, procure um dentista. Eu acho que é o melhor conselho que eu posso te dar. Fiz canal num dente grande, num único dia. Está certo? Gente, graças à tecnologia e à evolução dela, hoje a gente consegue fazer canais em sessão única, tá? Isso está cada vez mais frequente, é quase que a rotina é ser sessão única, tá? Não é mandatório, não quer dizer que sempre a gente vai conseguir fazer em sessão única. Eu sou endodontista, né? Eu trato canal também. E eu sempre falo para os meus pacientes, olha, o objetivo é a gente fazer em sessão única, mas vai depender da evolução do desenvolver do tratamento, né? Às vezes o dente está muito inflamado, o sangramento não para, a anestesia não pega direito. E são coisas que a gente acaba protelando e acaba virando uma segunda sessão. Às vezes a gente não acha todos os canais, aí tem que pedir uma tomo para ajudar. Nesse meio tempo a pessoa fica com um curativo, uma medicação dentro do dente. Então, a gente sempre prefere fazer em sessão única, até pela praticidade, né? A vida hoje em dia está tão corrida, são menos sessões vindo ao dentista e evita a contaminação que às vezes pode acontecer entre as sessões, se um curativo cair ou o dente ficar muito tempo aberto, exposto. Tá? Então, a gente sempre prefere a sessão, eu pelo menos sempre prefiro fazer em sessão única quando dá, tá? Não tem certo nem errado, é a conduta de cada dentista, tá bom? Outra pergunta. Minha gengiva vive sangrando, mesmo escovando bem os dentes e passando fio dental todos os dias. Às vezes a causa do sangramento não é só a limpeza mal feita, tá? Tem outras razões aí, pode ter tártaro debaixo da gengiva preso, que aí ele está causando aquela inflamação que não melhora. Pode ter algum envolvimento de alguma doença sistêmica, e aí você junto com o médico, por exemplo, uma diabetes descontrolada. Pode ter uma doença periodontal, né, que aí já tem perda óssea, tem outras questões envolvidas, que não é só a falta de higiene bucal.
Pode ser um remédio que você esteja usando, às vezes altera também a gengiva. Então, o importante é sempre conversar abertamente se mudou alguma coisa no seu exame, se você está com algum sintoma a mais, porque às vezes o dentista é a primeira pessoa que vai desconfiar de algo a mais. E aí dali ele fala, olha, procura um clínico, vamos fazer esse exame só para tirar uma dúvida. E aí a partir dali já desenvolve para um outro tipo de tratamento junto com um outro profissional, tá bom? Mais uma perguntinha. Coloquei 6 lentes dentais nos meus dentes superiores. Agora a gengiva vive sangrando. Pode ser alergia ao material? Olha, alergia é uma coisa assim muito subjetiva, né? Às vezes a gente tem alergia a alguma coisa que a maioria não tem. Pode ser um caso isolado. Mas geralmente não é. A maioria é porque está tendo um boom, né, de fazer lente de dentais e está na moda. Só que eu vejo assim muitas, não vou falar mal de ninguém, mas sim, excessos de tratamento que talvez nem precisassem. E aí às vezes falta um cuidado na hora do feitio. O material, se for em resina, tá áspero e aí acumula sujeira ali em cima, então causa inflamação naquela gengiva ali perto, no dente, na gengiva ali perto do finalzinho da lente. Às vezes ela fica com um excesso perto da lente, faz tipo uma marquise e aí acumula alimento ali. Também pode ser alguma fratura que aconteceu na lente e aí também está acumulando alimento ali, e aí a gengiva também está inflamada por conta disso. Então, se você, antes de colocar a lente, não tinha sangramento e agora, mesmo limpando bem, passando fio dental, o sangramento está persistente, volta no dentista, conversa com ele, porque às vezes não foi nem um mal feito, tá? Às vezes passou despercebido ali aquele pedacinho, que acontece às vezes, só com um polimento, um retoque final, aquilo ali pode ser resolvido, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta. Minha prótese está caindo. Qual o melhor produto para colocar no céu da boca? Gente, na farmácia tem um monte, tá? Não tem nem melhor nem pior. Tem um que você se adapta melhor. Tem uns que são tipo pasta de dente, tem uns que são em pozinho. Eu já vi até adesivo para você colocar ali. Mas o que eu sugiro? Que você vá ao dentista para avaliar essa prótese. Ela pode estar... você pode... Quando a gente tira todos os dentes da boca, com o tempo aquele osso ele vai sendo absorvido. Então, o que uma prótese de um primeiro momento ficou boa... Oi, doutor Marcos Borba, que bom que você está aqui. A gente faz uma prótese para aquele momento inicial e que fica ótima, perfeita, bem adaptada, não machuca, fica presa. Mas com o passar dos anos, aquele osso ali absorvendo, ela começa a ficar folgada. Às vezes acontece também um paciente que é um pouquinho mais cheinho, emagrece, e aí com o tempo a prótese também começa a ficar mais folgada. Então a prótese é um artifício que a gente usa para a pessoa ficar reabilitada, né, para poder mastigar, se alimentar, conviver socialmente, mas que ela tem que ser mantida, tem que ter um acompanhamento, não é porque você não tem mais dente nenhum seu na boca que você não precise mais ir ao dentista. Então, mesmo sem dente nenhum, tem que ver como que está aquela gengiva, como está a adaptação da prótese, para evitar qualquer complicação. Deixa eu ver mais outra pergunta aqui que me mandaram. Fiz implante de um dente há muito tempo, agora começou a sangrar do nada. É grave? Eu não vi o caso, tá? Mas pelo que você está me sugerindo aqui, eu desconfiaria de uma periimplantite. O que é isso? É uma inflamação que pode dar ao redor ali daquele implante que já foi colocado há muitos anos. A periimplantite geralmente não é uma inflamação que dá no momento inicial, ela dá assim depois de muitos anos de colocação do implante. Por isso que, mais uma vez, o implante é uma prótese, né, de reabilitação, então você tem que fazer a manutenção. Os pacientes às vezes acham que botou implante e não vai ter mais problema. Tem que acompanhar, tem que fazer as limpezas no dentista, profilaxia. Às vezes, quando é uma prótese maior, com mais componentes envolvidos, aqui a gente chama de protocolo, então a gente também tem que vir aqui, às vezes a gente tem que desmontar para poder fazer uma higiene legal, porque mesmo que a gente ensinando o paciente a fazer em casa,
tem coisas que quando a gente faz aqui no consultório consegue limpar melhor, tá? Então vai no dentista, não deixa passar muito tempo para avaliar isso aí, tá? Porque pode ser uma periimplantite. Não estou dizendo que seja porque eu não vi o caso, mas seria bom você avaliar como dentista. Essa é polêmica. Quanto custa colocar lente de contato nos dentes? Isso aqui, quando eu fiz um vídeo lá no YouTube, deu uma polemizada. O pessoal reclamou que eu não falei de valores, apesar de ter explicado todo o passo a passo, por que a gente dá um preço X ou outro no dente. Mas enfim, já que vocês querem números, eu tirei uma média, assim, pela aqui minha região, o que eu cobro, o que o vizinho cobra, fiz e que material que eles usam, a gente usa, porque tem diferença. Tá? Vão ser quantos dentes, vão ser em resina, vai ser em cerâmica, com avaliação em 3D, foi moldagem tradicional, tudo isso entra no pacote do preço, tá? Se o consultório é mais moderno, se é uma região um pouco mais em conta. Então eu peguei um apanhado, eu sugeriria, tá, que varie de 1.500 a 2.600 cada lente, tá? Por isso que é um tratamento caro. Porque às vezes a pessoa, às vezes não, quase sempre, quando a pessoa vai fazer um tratamento de lente dental, ela não coloca um dente, né? Ela quer botar de canino a canino, aí já são 6, às vezes bota de canino a canino, superior e inferior, e aí vão ser 12, então seria esse valor vezes 12 elementos. Mas o que eu expliquei lá no vídeo no YouTube, eu vou falar aqui pra vocês, é que cada caso é um caso. Tem dente, tem gente que tem os dentes bonitos, tem a anatomia perfeita, fraturou um dente, ela não precisa botar as lentes de canino a canino, dá para recuperar aquele dente quebrado, dá para fazer em resina, talvez só uma lente, tudo isso é avaliado, tá? Cada caso é um caso, tá bom? Outra pergunta. Fiz canal num dente há 2 anos, agora o mesmo dente voltou a doer. Como? Quando a gente trata um canal, um dente, né, a gente faz o tratamento de canal, a gente trata o canal principal. Então, assim, se tem um molar grande, geralmente, quase sempre, tem de 3 a 4 canais ali principais. Mas tem os colaterais, tem os que se ligam, tem as junções lá na ponta da raiz. É um emaranhado, tá? Não é uma ponte que liga de A a B. É uma estrada que tem várias saídas, vários atalhos. Então, quando a gente faz o tratamento no principal, a gente faz tudo o que é possível dentro da odontologia para praticamente esterilizar aquilo ali. Mas a gente acredita, os estudos informam que quando a gente faz isso bem feito, as irrigações são bem feitas, na quantidade do volume ideal, a gente consegue limpar esses caminhos extras. E às vezes pode ter ficado alguma coisinha ali dentro, tá? Às vezes, quando foi feito o canal, pode ter tido alguma contaminação cruzada, pode ter tido alguma contaminação se tivesse sido em mais de uma sessão. Às vezes tem canais que a pessoa não consegue entrar, abrir ali, entrar naquela região, ela não viu. Às vezes tem um quinto canal com uma entrada muito pequenininha e a pessoa que fez não viu, não percebeu. Então deixou aquele canal sem tratar. Pode ser também, depois desse tratamento, acontecer alguma trinca, alguma fratura nesse dente e aí voltou a doer. Então, toda vez que isso acontece, tem que voltar no dentista para avaliar o que pode ser de diferente que tenha acontecido para poder se fazer alguma coisa, tá? Retratamento de canal existe? Existe. Não é porque fez o canal uma vez que nunca mais vai precisar mexer naquele dente. Com a tecnologia a nosso favor, com os tipos de medicação e instrumentais que a gente tem hoje em dia, fica mais difícil acontecer. Mas acontece, tá? Às vezes tem que fazer retratamento de canal sim. Às vezes um canal de 20 anos que estava dormindo volta a doer. E aí no que a gente faz o retratamento, limpa de novo, resolve. Tá bom? Então vai no dentista. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Deixa eu ver. Acho que eu estou com bruxismo. Como ter certeza?
O bruxismo é uma alteração, uma parafunção, onde a pessoa ela faz de forma involuntária o ranger dos dentes, ela aperta ali os dentes. Então, o primeiro sinal de alteração, geralmente, é a pessoa que nota, tá? Hoje em dia, então, que as pessoas estão cada vez mais correndo, uma correria danada, elas têm reclamado que quando acordam, essa região aqui do rosto está dolorida, essa parte aqui está sentindo um pouco mais sensível, quando vai pentear o cabelo dói, ou então começa a notar que os dentes aqui da frente começam a ficar mais finos. Ah, meu dente está muito translúcido, não era assim. São sinais de desgaste dentário, dor muscular. Às vezes a pessoa começa a ficar ali atenta ao que está acontecendo e percebe que está fazendo bruxismo até durante o dia, durante o trabalho. Ali em frente ao computador, ela está travando aquela musculatura. Então, são sinais que a própria pessoa pode, quando ela se conhece bem, ela pode reparar, tá? Mas a grande maioria acontece quando está dormindo. E aí, às vezes, o marido, a esposa, fala, quando você dorme parece que tem areia na sua boca, que faz um barulhinho do ranger dos dentes. São sinais e sintomas que a pessoa apresenta para o dentista. Ou às vezes a pessoa que é muito certinha vai regularmente ao dentista, o próprio dentista já nota, olha, seu dente está desgastando, você não está fazendo um apertamento, você está notando se está dormindo e alguém fala que tem areia na boca. Em cima de sinais e sintomas, tá? E aí, com uma boa conversa e um exame clínico, a gente chega a um diagnóstico e aí faz uma placa meio relaxante para você poder usar durante o sono, para proteger os dentes. E aí vai melhorando aquela situação, tá? Oi, senhor Pote. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Gente, é a última pergunta que eu separei aqui, tá? Quando a criança precisa começar a escovar os dentes, antes de ter dente, a pessoa já tem que limpar a boca da criança, tá? Eu oriento as grávidas que vêm aqui, porque o neném ele toma o leite e fica com aquele leite ali dentro da boca. Então é muito importante ela já começar a fazer a higiene mesmo antes do dentinho dele nascer, tá? Pega uma gaze, passa um soro, depois que bebeu o leite, passa com o dedinho bem suave assim para tirar aquele resíduo de leite que fica na boca da criança. Quando começarem a vir os primeiros dentinhos, tem umas escovas de silicone que a pessoa bota aqui no dedinho, ela tem só um pouquinho de cerda aqui, aquilo ali vai massageando a gengiva também, que quando o dente começa, a criança fica um pouco irritada, fica aquele dentinho ali machucando, e aí ela com aquele siliconezinho vai massageando, continua fazendo a limpeza com a gaze. É muito importante a mãe ou quem cuida da criança começar a introduzir o hábito de que tem que limpar a boca. Aquilo ali para a criança começa a ficar uma coisa natural e que faz parte do dia a dia. Quando começar a crescer um pouquinho mais, tiver mais dentinhos, compra uma escovinha bem pequenininha, de criança mesmo. Se quiser, já pode começar a introduzir o creme dental. Tem uns que tem sem flúor. Quando começa bem novinho, apesar da Organização Mundial de Odontopediatria, Sociedade Americana de Odontopediatria, falar que pode usar o flúor, eu sempre falo para ir alternando, tá? E sempre supervisionando, o adulto escovando, porque a criança engole, antes de aprender a cuspir lá pelos 3 anos, ela acaba comendo aquele creme dental, então vai alternando. Se tiver que mandar para a escola um kitzinho de higiene, para as crianças que ficam no integral, para a escola, manda sem flúor, tá? Usa a com flúor em casa. Tem várias linhas de criança aí com infantis, tem uma linha que usa o adoçante xilitol. Eu gosto bastante dessa linha, não vou falar nome para não fazer propaganda, né? Mas procura na farmácia, tem para a fase inicial sem flúor, tem uma fase intermediária com um pouquinho de flúor e depois tem uma fase um pouquinho maior que já tem a mesma quantidade de flúor do adulto. Mas o gosto para a criança ainda é mais agradável, tá? Então essa é a minha recomendação na sequência da escovação da criança. Começar a escovar os dentes antes de ter dente, tá bom?
Então, essas foram as 10 perguntas assim que eu achei mais pertinentes, que são mais corriqueiras aqui que as pessoas me fazem, tá? E eu acho que de vez em quando fazer uma live de perguntas e respostas é bom, porque eu sempre respondo direto para a pessoa, tá? Todo mundo que eu fiz essas perguntas eu já respondi. Mas a pergunta de um pode ser a dúvida de outro também. Eu acho que isso só enriquece, tá? Eu vou deixar essa live gravada aqui no Instagram. Vou publicar lá no YouTube também, no meu canal Melissa Luciana Odontologia. Se você não conhece, vai lá, tem muito vídeo legal. Só falando sobre saúde bucal, mostrando uma odontologia que participa do seu dia a dia, tá? Que você tem que cuidar dos seus dentes, não é só aqui não. Quando você vem aqui no consultório não, é no seu dia a dia. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. E vou encerrar essa live aqui, que agora eu também tenho que atender outras pessoas. E até a próxima. Beijo grande. Tchau.